No vídeo de hoje eu quero desconstruir o discurso fajuto e criminoso dos neoliberais que dizem que o Estado brasileiro é inchado. Na verdade, o serviço público brasileiro não é inchado, e sim subrepresentado, ou seja, tem gente de menos. A subrepresentação de servidores públicos no Brasil é um tema de profunda relevância que tem implicações diretas sobre a qualidade dos serviços que são oferecidos à população, bem como sobre a economia e a estrutura social do país. Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado uma onda de discursos que promovem a redução do papel do Estado, incluindo a diminuição do número de servidores públicos. Esse movimento, muitas vezes sustentado por um discurso neoliberal que prioriza a eficiência econômica em detrimento do bem-estar, resulta em uma série de consequências negativas que afetam diretamente as pessoas mais vulneráveis da sociedade e indiretamente afeta também a todos os cidadãos. É um discurso mentiroso, falacioso e extremamente nocivo, que visa unicamente o lucro para uma parcela de ladrões, de bandidos que querem se apoderar do que resta do Estado. Para entender os impactos da subrepresentação, é essencial primeiro reconhecer o papel fundamental que o serviço público desempenha no Brasil. O Estado brasileiro é, por designação constitucional, o principal provedor de serviços essenciais, como saúde, educação e segurança. E isso entre outros serviços, só citei aqui aqueles que são mais visados. Em um país marcado por profundas desigualdades sociais e também desigualdades econômicas, o serviço público é o único meio pelo qual milhões de brasileiros têm acesso a direitos básicos. No entanto, ao longo dos últimos anos, o discurso neoliberal de que o Estado é grande demais e precisa ser enxugado tem ganhado força. Esse discurso ignora as realidades enfrentadas por um país com dimensões continentais e uma população de mais de 200 milhões de pessoas, das quais uma parte significativa depende exclusivamente do setor público para ter acesso a serviços básicos. Reduzir o número de servidores públicos não apenas sobrecarrega aqueles que permanecerem no sistema, mas também compromete a capacidade do Estado de cumprir suas funções constitucionais, resultando em um ciclo vicioso de serviços mal prestados e de deterioração desses serviços públicos. Um dos impactos sociais mais evidentes da subrepresentação, ou seja, da falta suficiente de servidores públicos, é a sobrecarga e também a subsequente deterioração da qualidade dos serviços prestados. Na saúde, por exemplo, a falta de profissionais como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem leva ao aumento das filas de espera, ao esgotamento dos recursos e, em muitos casos, à incapacidade de oferecer atendimento adequado a todos que dele necessitam. Isso se traduz em vidas perdidas, em maior sofrimento para pacientes e suas famílias, e em uma perda geral da confiança na capacidade do Estado de proteger seus cidadãos. Algumas das premissas básicas de um Estado é servir e proteger os seus cidadãos. Na educação, e isso eu falo com conhecimento de causa, a falta de professores e de profissionais de apoio prejudica a qualidade do ensino, o que tem efeitos de longo prazo sobre a formação das novas gerações. A educação pública, que já enfrenta desafios significativos em termos de infraestrutura e recursos, vê-se ainda mais debilitada pela ausência de servidores suficientes para atender a demanda. Isso perpetua ciclos de pobreza, já que a educação é uma das principais ferramentas para a mobilidade social. Sem educação, não há mobilidade social. Além disso, esta subrepresentação de servidores públicos tem impactos profundos sobre a segurança pública. A falta de policiais, agentes penitenciários e outros profissionais de segurança resulta no aumento da criminalidade, na percepção de insegurança entre a população também. Quando o Estado falha em garantir a segurança de seus cidadãos, não apenas a vida cotidiana é afetada,
mas também o desenvolvimento econômico, pois o medo da violência restringe atividades econômicas e reduz drasticamente, significativamente, os investimentos. Bom, do ponto de vista econômico, a subrepresentação, ou seja, a carência de servidores públicos, também traz consequências muito graves. Primeiramente, a redução do número de servidores pode levar a uma desaceleração na implementação de políticas públicas, já que menos pessoas existem para executar e supervisionar projetos e programas governamentais. Isso afeta a eficiência e a eficácia das ações do Estado e pode resultar em perdas econômicas imensas, significativas. Além disso, a precarização do serviço público tende a aumentar os custos a longo prazo. Por exemplo, um sistema de saúde pública subfinanciado e com poucos profissionais pode resultar em uma população mais doente e menos produtiva, o que, por sua vez, eleva os custos indiretos para a economia, como gastos com saúde emergencial e perda da produtividade. Da mesma forma, um sistema educacional eficiente, que funcione muito bem, pode comprometer a formação de uma força de trabalho qualificada, limitando o crescimento econômico e também a inovação, principalmente numa era em que somos todos profundamente dependentes da inovação e da criatividade. Outro aspecto econômico importante é o impacto sobre o mercado de trabalho. O setor público é um grande empregador no Brasil e a redução do número de servidores pode contribuir para o aumento do desemprego, especialmente em regiões onde o Estado é o principal empregador. Isso agrava as desigualdades regionais e pode levar a um aumento da pobreza e da desigualdade social, com consequências desastrosas para a coesão social e também para a estabilidade econômica. A subrepresentação, ou seja, o pouco número de servidores públicos atuando no Brasil, não afeta todos os brasileiros da mesma forma, como eu já mencionei, mas afeta principalmente diretamente os mais vulneráveis, aqueles que dependem exclusivamente dos serviços públicos. Esses são os mais prejudicados. No entanto, é importante destacar que esta subrepresentação também contribui para a perpetuação da desigualdade social no Brasil. Um cenário onde o Estado é incapaz de fornecer serviços de qualidade. Aqueles que têm recursos recorrem ao setor privado, seja na saúde, na educação ou na segurança. Isso cria um sistema dual, onde os ricos têm acesso a serviços de alta qualidade, enquanto os pobres ficam à mercê de um sistema público debilitado. Essa desigualdade de acesso é uma das principais forças motrizes da desigualdade social no Brasil e também perpetua um ciclo de exclusão e de marginalização. O assunto é grave, precisa ser socializado com toda a população. Além disso, dando continuidade aqui à nossa análise, a subrepresentação de servidores públicos afeta diretamente a capacidade do Estado de promover políticas redistributivas que poderiam mitigar, ou seja, diminuir essas desigualdades. Com menos servidores, a capacidade de fiscalização, de arrecadação de impostos e de execução de políticas sociais é comprometida drasticamente, o que resulta em uma sociedade mais desigual e, consequentemente, menos justa. Muito injusta, eu até diria. Diante desses impactos sociais e também econômicos, é urgentíssimo, que o Brasil reavalie sua postura em relação aos serviços públicos. Em vez de enxugar o Estado, é necessário fortalecer suas capacidades, principalmente em áreas críticas como saúde, educação e segurança. Isso não significa inflar a máquina pública de uma forma indiscriminada, mas sim garantir que o Estado tenha o número adequado de servidores para cumprir suas funções constitucionais de forma eficiente e também de forma eficaz. Reverter esta subrepresentação também requer um esforço
para mudar a percepção pública sobre o serviço público. Os servidores devem ser vistos como peças essenciais para o funcionamento do Estado e para a garantia dos direitos dos cidadãos, e não como um fardo para o orçamento público. É necessário investir na valorização e na capacitação desses profissionais, garantindo assim condições de trabalho adequadas e reconhecimento por sua contribuição à sociedade. A subrepresentação do serviço público no Brasil é um problema que transcende questões administrativas e atinge o cerne do contrato social brasileiro. Suas consequências, em âmbito social e também no âmbito econômico, são profundas, proporcionando assim a perpetuação de desigualdades, comprometendo a qualidade de vida dos cidadãos e enfraquecendo a capacidade do Estado em promover o bem-estar social. Para que o Brasil possa avançar em direção a uma sociedade mais justa e igualitária, é imprescindível, importantíssimo, reconhecer a importância dos servidores públicos e agir para reverter a tendência de subrepresentação que tem caracterizado as últimas décadas. Somente, e apenas somente, com um serviço público forte, bem equipado e também valorizado, será possível garantir que todos os brasileiros tenham acesso a direitos básicos e a uma vida digna. A discussão sobre a subrepresentação de servidores públicos não é apenas uma questão administrativa, ela transcende. Ela passa a ser uma questão de justiça social e de futuro para o nosso país. Você que é pobre, você que necessita de serviços públicos, você que rala para viver, para sobreviver, não caia no discurso neoliberal. Esses caras estão aí para te mentir. Eles estão aí para angariar teu voto para depois prejudicar você e a sua família. Preste muita atenção nesses discursos que vêm ornados de boas intenções. Na verdade, eles escondem uma tragédia muito grande que pode se abater sobre todos vocês, sobre todos nós. Vamos olhar para o que está acontecendo na Argentina agora. Brevemente eu farei um vídeo contando sobre a destruição do Estado argentino. E o pior é que isso pode chegar aqui no Brasil se não atentarmos muito bem para o que está acontecendo. E se não houver uma capacidade muito grande das pessoas que não comungam com o neoliberalismo em comunicar esses acontecimentos e em esclarecer a população. Mas eu te digo uma coisa, cuidado com esses discursos que vêm ornamentados de boas intenções. No fundo, eles escondem uma tragédia. E a tragédia é para todos nós. Obrigado.